Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia. Novamente estamos aqui iniciando o programa Espiritismo em Marcha e desejamos votos de muita paz, que o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Trecho da mensagem em espírito, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E com ela o programa Espiritismo em Marcha inicia trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Se Quiserem. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel do livro Hora Certa. Cada homem e cada mulher, se quiserem, podem reter consigo um tesouro de inavaliável expressão em qualquer parte da terra, inacessível a qualquer alteração. Reformas monetárias não lhe causam transtornos. Conflitos domésticos não lhe dilapidam a segurança. Doenças do corpo não lhe deformam a estrutura. Opositores não lhe alcançam a grandeza. Esse tesouro é a consciência tranquila, com o sorriso da fraternidade e com a alegria de viver e trabalhar. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e a vacinação é o único meio de controle e extinção dela. E isso ainda levará meses em nosso país. Lembramos que as restrições colocadas nos protocolos do governo especificam a não utilização de ar-condicionado ou ventiladores, o uso de máscaras durante todo o evento religioso, inclusive por parte do palestrante, acesso ao auditório com limites de participantes e idade inferior a 60 anos, ou de pessoas que tenham comorbidades como pressão elevada, diabetes, obesidade, dentre outras. Estes impedimentos têm sido motivo de desestímulo, levando ao adiamento da abertura de muitas instituições. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também
o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância mais simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração e iludir a si próprios, os homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Resposta dos Espíritos. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se entendesse sempre a voz que ele diz, basta, evitaria a maior parte dos males,
cuja culpa lança a natureza. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Comentários do Espírito Emmanuel. Encontra-se na mensagem O Remédio Salutar, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, novamente nós estamos aqui compartilhando o programa Espiritismo em Marcha e nessa parte trazemos algumas perguntas com os temas abordados nessa manhã. Queremos lembrar que a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo, que são em Pernambuco os dois principais veículos de união de trabalho conjunto na divulgação da doutrina espírita, tem se posicionado em relação à abertura das instituições espíritas em nosso estado com muita cautela. Para vocês terem uma ideia, em Recife, a grande maioria das instituições espíritas não estão abertas. A capital
de Pernambuco, ela tem mais de 300 instituições espíritas. E dessas 300, não tem 10% aberto. Então, isso devido, claro, às restrições e os cuidados referentes à pandemia do coronavírus, que ainda continua muito forte, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Então é preciso termos mais calma, mais paciência, esperarmos realmente a vacina ela se estender de uma forma mais ampla em todo lugar, para outra vez podermos voltar com segurança às nossas às nossas reuniões presenciais. Então vamos agora ouvir uma das perguntas que aprofunda os temas que nós tratamos nesta manhã. O que é, segundo as leis sublimes do Espírito? Essa expressão utilizada por Emmanuel no comentário da mensagem de abertura em Espírito, que faz parte do livro Pão Nosso, é muito significativa, porque ele nos propõe a que busquemos viver segundo as leis sublimes do Espírito. Isso significa estabelecer todo um campo de mudanças profundas na nossa maneira de pensar, de sentir e de viver, a partir da qual a nossa característica de encarar a vida muda profundamente. E é por isso que Emmanuel chega a usar essa expressão, onde ele diz assim que quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Isso é muito forte, porque ele está dizendo, quando ele se refere aqui nessa expressão, respira em esfera diferente, ele faz alusão a viver profundamente de forma diferente, tendo no conjunto de revelação da doutrina espírita a sua nova base de percepção da vida. Encerrando essa resposta, e ele traz aquele ângulo que é dos mais bonitos e verdadeiros, porque ele diz assim: quando nós passamos a encarar a vida na Terra do ponto de vista espiritual, obedecendo às leis sublimes do Espírito, nós passamos a ver nas dificuldades e nas aflições recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vejam que coisa. Na medida em que nós estivermos levando a sério, de fato, essa mudança na nossa maneira de ver a vida, nós iremos encarar, sejam quais forem as dificuldades e problemas, como recursos de promoção, de engrandecimento evolutivo para nós. Ou seja, muda completamente a nossa forma, a nossa maneira de encarar a vida. Bom, temos mais uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Como entender, segundo Emmanuel, a frase do apóstolo Paulo aos Coríntios: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados? Aqui exige de nós uma explicação mais prolongada, porque essa frase do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ela tem inúmeras implicações, que a princípio uma leitura rápida não percebe. Quando o apóstolo Paulo diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele aponta para duas revelações muito importantes. A primeira delas é a de que
na expressão nem todos dormiremos, significaria de que, através do Evangelho do Cristo, sentido, pensado, vivido, nós nos habilitaríamos a estar num nível de consciência, de despertamento espiritual a tal ponto de, chegado o momento da nossa desencarnação, nós não precisaríamos passar pelo sono da inconsciência que normalmente a criatura humana passa ao ter que abandonar a vestimenta física. Então, quando ele diz nem todos dormiremos, a princípio ele nos traz uma constatação. A grande maioria, na medida em que reencarna ou desencarna, passa por períodos de inconsciência, de dormir. Inclusive, nesses aspectos, as pessoas que são muito materialistas, as pessoas que ainda vivem de uma forma muito instintiva, muito ligada ao corpo, essas, revela-nos a doutrina espírita, precisam muitas vezes dormir, e por muito tempo. Chega ao ponto de que muitos entram na esfera espiritual e reencarnam sem ter nem despertado lá, por não ter condições de acordar. Mas Paulo vai mais além, porque ele diz assim: mas todos seremos transformados. E aqui ele é bem universalista, viu? Todos seremos transformados. Paulo nos aponta para o futuro grandioso, em que a humanidade como um todo, atingido o seu ápice na caminhada evolutiva que o planeta Terra pode oferecer, nos habilitaremos a sair do corpo físico e entrar no plano espiritual, voltar do plano espiritual para o plano físico, no processo de transformação, mas sem sono, sem inconsciência, sem necessidade de ficar, como ainda acontece com a grande maioria de todos nós, necessitado de tratamento, de despertamento, de percepção paulatina da realidade do plano espiritual quando desencarnamos. A grande maioria de nós ainda está assim, e Paulo nos aponta para um futuro grandioso, aonde, em vez de dormir, nós estaremos no processo de transformação, de reencarnar e de desencarnar, sem necessidade do analgésico do sono físico, no processo, no momento da desencarnação. É isso que está incluso nessa expressão. E Emmanuel, estendendo algumas observações profundas, ele comenta o seguinte: ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Emmanuel se refere que para os dias presentes não há reencarnações e desencarnações iguais. Elas variam de acordo com as conquistas espirituais de cada um, em termos de possibilidades e conquistas. E ele é bem, assim, bem claro e bem incisivo, porque ele diz que ninguém penetra o círculo terreno em processo absolutamente uniforme. É variável. Mas que nos indica, através do Evangelho do Cristo, a adquirirmos possibilidades e perspectivas que nunca antes havíamos usufruído. E já ir trabalhando ao máximo essa possibilidade de voltar ao mundo espiritual consciente. Esse trabalho
nós vamos fazendo aos poucos no nosso dia a dia, na maneira em que a renovação espiritual nossa é levada a sério, conforme o Evangelho do Cristo, na medida em que nós nos passamos a ser pessoas que são mais conscientes do que pensa, do que faz, do que sente, no nosso dia a dia, nós já estaremos nesse exercício de conscientização para o futuro. Então é isso que nós poderíamos esclarecer nessa pergunta. Ainda temos mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Ouçamos. O que podemos deduzir da expressão de Emmanuel? Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Esta frase também faz parte do comentário que Emmanuel nos dá quando esclarece o seguinte: ainda na pergunta referente ao livro Vinha de Luz, cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Emmanuel se refere à porta de entrada, que é a reencarnação, à porta de saída, que é a desencarnação. Cada um de nós possui, face às suas conquistas espirituais, os meios, as portas de acesso para isso. E aqui é importante destacarmos que não há favoritismo para ninguém, para nenhuma religião em particular. A doutrina espírita, que é de todas as doutrinas cristãs a mais ecumênica, a mais universalista, ela coloca como fator decisivo, facilitador dessas portas de entrada e saída, o nosso esforço no trabalho do bem, da vivência da caridade, do amor ao próximo, independente de denominação religiosa a que pertençamos. Na medida em que as possibilidades de iluminação do Evangelho do Cristo vão acionando em nós fatores de despertamento espiritual, nós vamos ampliando e facilitando essas portas de entrada e de saída, de forma a serem situações cada vez menos dolorosas, difíceis ou provacionais. Então, eu quero destacar no entendimento dessa resposta esse fato, porque na mesma mensagem mais adiante, Emmanuel diz o seguinte: fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende, vai mais além das possibilidades do entendimento humano. Mas algo nós podemos concluir nesses esclarecimentos pautados por Emmanuel, é de que à medida da nossa sensibilidade aos ideais superiores, às virtudes trazidas a nós pelo Cristo, exemplificadas como o modelo e guia da humanidade, à medida em que vamos efetuando essa transformação íntima em nós, nós estaremos exercendo tranquilidade, equilíbrio, harmonia, independente da configuração física do lugar onde nós estivermos. Tal como é mostrado a nós pelos trabalhos dos espíritos elevados,
que viajam para ajudar outros espíritos em zonas de dores, em zonas de alto sofrimento espiritual, mantendo o equilíbrio e a harmonia interna, nós também, através das oportunidades reiteradas de fazer o bem e a caridade, iluminado pelo entendimento espírita, podemos nos habilitar a isso e não dependermos mais os estados íntimos de questões exteriores ou circunstanciais. Nós estamos chegando ao final do programa, agradecemos a todos e divulguem o programa até próximo domingo, 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em marcha, divulgando a doutrina espírita.